Bem-vindo a mais um Pode Pensar podcast. Ó, nós tá vindo com um episódio final do Anticristo. Senão, né, mais pra frente nunca se sabe. É um assunto bem que muda muito, né, com o tempo. Mas estou aqui com Ricardo, o irmão Maninho. Pai do Senhor. Para outro episódio de muito pensamento, né? O que vocês têm pra falar? Então, povão, mais um episódio aí do tempo do fim, né, do Anticristo, que a gente tem muito para poder falar. Então, cumprimento os meus irmãos aqui na Santa Paz do Senhor Jesus, você também na Santa Paz do Senhor Jesus, e vamos para mais um episódio do Pode Pensar Podcast. Olá a todos, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Pois é, a expectativa aqui tá assim, ó, né? Adrenalina batendo. Então bora por mais um episódio. Terceiro já, né? Terceira parte. Nós estamos tentando, né, limitar ela um pouco, deixar um pouco pequena, porque eu sei que fica muito longo, né, se nós continuar falando e dar um break, antecipitar ao próximo episódio, né? Então, é bom. Bora lá. Nós vamos ler em 2 Tessalonicenses 2. Posso fazer essa leitura? Opa, irmão. Posso ler inteiro, né? 1 até o 6. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, em maiúsculo, ó, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Não vos lembrais de que estais não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Amém. Até suei agora. A vinda do Senhor é mostrada com a revelação da apostasia, né? Então, tipo, o Senhor já tá vindo, né? Mas quando nós vê apostasia, nós vamos falar, ele vem. Tipo, cara, ele já vem. É tremenda, né? Sim. Isso que você tocou num ponto que eu tenho observado muito, Rodrigo. Muito nos últimos dias. O que acontece que a gente está vendo hoje? Não está vendo uma apostasia muito grande? Né? A gente está vendo isso a olho nu. E quando eu comecei a pregar sobre o Apocalipse, assim quando começou a pandemia, a gente não via isso, a gente não estava vendo tanto como a gente está vendo agora, né? E agora a gente está vendo cantores, pastores, tudo indo ao contrário do que a Bíblia diz. Está muito claro, a apostasia está muito clara nos nossos dias de hoje, né? E desde quando começou a pandemia, a gente tem prestado atenção que as pessoas têm saído, não volta mais para a igreja, tipo, a peneira está sendo passada, e não é porque a pessoa não volta para a igreja, não quer dizer que a pessoa saiu, não quer dizer que ela está fora de Cristo, não é isso que eu quero dizer, mas quando você percebe que a pessoa não quer saber de Cristo, é um alerta.
Sim, porque apostasia, né, quer dizer que alguém que conhece algo, ela nega. Exatamente. Ela sai do ela sai propósito. daquele do meio daquele lugar e ela fala, eu não quero mais fazer parte disso e sai. Né? Isso que é apostasia. Você saber daquilo lá, abandonar, né? Abandonar, Abandonar aquilo que ele conhece. Cara, isso tá tão visível, igual você falou, maninho, que tipo assim, a gente que às vezes você segue um pastor que é bem muito conhecido lá no Brasil, esses pastores assim, eles costumam meio que prestar, não prestar conta, tipo assim, postar algo sobre o que tá acontecendo, né? Então, você consegue... Tipo Silas Malafaias? Tipo um Silas Malafaia, assim. Rapaz, você... um vídeo de 2 minutos, ele vai lá, faz uma postagem e você vai buscar sobre aquilo que ele tá falando. É umas coisas assim que, tipo, você vai buscar averiguar a vida daquele pastor. São pessoas assim que, tipo, muito grandes no mundo evangélico. Pessoas que já fizeram muitas coisas e estão se apostatando na fé. Sim. Eles estão largando, eles estão trocando Cristo. E não tirando o fato que não é só evangélica, né? A luterana mesmo, se você vê o estado dela hoje em dia, ela mudou muitos conceitos que você... Se Lutero visse isso, ele ia falar, poxa, de onde vocês chegaram? Tem até uma igreja nos Estados Unidos, luterana, que teve culto que dançarinos homossexuais dançando dentro da igreja. Tipo, fazendo danças e Sexuais. fazendo as performances dele dentro da igreja. Então, o que nós estamos vivendo é sim a apostasia. Engraçado, né? Só comentando, só pra vocês entenderem quão profundo que chegou, que eu falando pro Ricardo, né? Eu falando assim, tem um cara num serviço que trabalha comigo, ele é bissexual, né? Ele gosta de homem e mulher. Dois. E ele falando que ele tem um... Já foi tentado? Hã? Já foi tentado? Ele tem um caso, ele tem um namorado, né? E que esse namorado dele trabalha em uma escola luterana. Uma escola luterana. E ele é homossexual. Tipo, admitido, não tem nem como você esconder. E, né? O jeito que ele debocha, eu acho isso engraçado, porque ele fala assim pra mim, nossa, eu acho tão estranho eles aceitar ele. Eu falei, mano, por quê? Não, uma escola assim, religiosa, aceitar um homem gay assim, tão abertamente, como se eles fosse... mesmo não acreditam, né? Ele falou, não, ele celebra aquele lá, eles gostam muito dele, ele é como se ele faz aula de dança, né? E tipo, pra ver um homem que ele não acredita em Deus, ele é um homem secular, e que ele vê como isso contradiz o que eles tanto pregou antes. E agora mudou o seu jeito. Por quê? Né? Por que ficou quase 2000 anos aí pregando uma coisa, agora mudou? Né? Coisa diferente não há. Entendimento diferente não há. Tudo tá a mesma coisa. Nós humanos somos os mesmos jeito que nós foi dos 2000 atrás. Então eu achei muito bizarro, né, de ver alguém perceber que isso não faz sentido, né? E você vê, né, que uma pessoa secular consegue enxergar umas coisas dessas. Aí, como com a pessoa secular agora vai conseguir, tipo, mudar de vida com tudo que acreditar acreditar em nós, né? Porque se o testemunho de Jesus está sendo defamado desse jeito, né? Como que nós queremos converter as pessoas se nós não temos testemunho, né? Mas isso é o ensino que a Bíblia fala que nos últimos dias haveria, né? Ensinos de demônios dentro das igrejas. Sim, né? Verdade. E isso iria proliferar cada vez mais. E a gente está vendo, porque não é assim só por ser apostasia, mas também por haver ensinos de demônios. Né? Há um tempo atrás, acho que eu até preguei sobre esse tipo de coisa que haveriam dentro das igrejas. E eu vi
um estudo, não um estudo, tipo um documentário do Brasil Paralelo que fala Eles Estão no Meio de Nós. E fala o que aconteceu até mesmo dentro das igrejas católicas, né, no Brasil, que o Partido Comunista se uniu ao Ministério Católico e começou a trabalhar dentro daquele ministério, e o catolicismo então forçou o resto das pessoas, e as pessoas concordaram que a política tinha que estar envolvida, entranhada no meio da igreja, e houve um ensinamento, e esse ensinamento partiu de padres, que era a teologia da libertação. Que a teologia da libertação, ela traz dentro do seu conteúdo que não é falado claramente para as pessoas, mas é como que se libertar as pessoas da religião cristã, da Bíblia, de Cristo. Traria às pessoas uma libertação de Cristo no profundo. Porque se esses caras entram dentro da igreja e ensinam a teologia deles mascarada para as pessoas, o que acontece? As pessoas não vão saber, mas vão estudar. Quando essas pessoas prestarem atenção, elas estão fora do cristianismo, fora de Cristo, e nem prestaram atenção. E é o que está acontecendo. Eles estão no meio de nós. Pessoas que chegam dentro da igreja, né, de repente elas estão cuidando das crianças. Ensinam as crianças, né? Elas dão aquele sorrisinho de bonzinho, né? Agrada o pastor, porque o pastor não foi orar, né? Simplesmente pôs ela lá porque ela fala bonitinho, fala mansinho, cuida das crianças, educa as crianças. Quando se percebeu, se perdeu toda aquela geração por conta de pessoas que entrou ali dentro. Lá dentro. Sim. Lá dentro. E aquelas pessoas, num tempo, elas pegam e saem da igreja, depois de 1 ano, 2 anos, né? Sai da igreja, diz que vai para outro ministério. E o pastor deixou aquela pessoa cuidar das crianças ali, deixou cuidar do grupo de jovens, deixou cuidar dos varão, simplesmente porque ela falava bonito, né? E isso está entremeada dentro da igreja, e a igreja não sabe discernir. Não sabe discernir o que está acontecendo hoje. Isso é fato. E não é nada novo, né? Isso daí Não é. Desde o tempo de Israel, sempre houve pessoas dentro do campo que falavam assim: vamos adorar a Deus assim, vamos adorar a Deus desse jeito. Jezabel, né? O rei do norte, o Israel mesmo, poxa, eles traziam tudo de fora e falavam: vamos usar isso aqui para adorar a Deus e tal, desse jeito. O que eu tô falando não quer dizer que seja todo mundo. Sim. Eu tô falando assim, como nós estamos comentando sobre a Bíblia e fatos que eu vi, então o que nós estamos vendo hoje, Kleber Lucas, cantor que é Kleber Lucas, você vê a barbaridade que ele falou, que não tem nada a ver com cor branca e preta, não tem nada a ver. O cara ficou doido. Esses hinos são o quê? Centenários. Naquela época nem se pensava em cor, agora o cara vem falar de cor. Moço, nem nome. Eu acho isso lindo. Que se você olhar no hino da harpa, gente, não tem nome. Tem iniciais. Pra você ver, né? Que não dão honra às pessoas tão assim. Não é sobre elas. Alvo é sobre... mais que a neve. O que significa alvo mais que a neve? Branco. Só porque fala de alvo mais que a neve. É branco. Branco quer dizer pureza, não quer dizer cor pessoal. Biblicamente né? É o que Deus quis dizer. Agora o cara vem transferir isso. Isso mostra para nós o tamanho das apostasias que está havendo. Pessoas disfarçadas dentro da igreja. E tem gente que ainda apoia. Paciência, velho. Mas assim, agora é ruim porque todo mundo vê, né? Nesse momento. Mas vai chegando que as pessoas vão esquecendo que essas pessoas existem. E elas vai continuar lá. E vem a próxima geração e ela esquece da última geração. E daí, quando você vê, já faz parte. Mas aqui que está o erro. Isso aí que você falou é pura verdade. Mas aqui que está o erro. Cabe a nós, dessa geração, ensinar os que estão vindo. Sim. Entendeu? Só que essa geração agora, que é a nossa geração, toda essa geração, porque são
2 ou 3 gerações que está tendo agora. Só que é 2 gerações. Essa mais velha, a mais velha, ela não tem mais força para isso. Mas da minha até a de vocês tem força para isso. Só que nós podemos falhar nesse ensino. Esse é o problema. Se nós falhar no ensino para a geração antes da de vocês, por exemplo, se nós falhar nesse ensino, essa geração que vai vir vai ser terrível das crianças. Vai ser terrível, porque nós vamos falhar e isso eu te garanto que vai acontecer. Isso é impossível de não acontecer. Da próxima geração que vem agora vai ser a pior de todas as gerações. Porque se você pensar, né, a Bíblia ele dá um cenário que vai ter caos no meio do mundo e vai vir um homem trazer paz, né, para todos. Então, para ter um homem querendo paz, é porque o mundo tá um caos. Exato. Todo mundo tá dividido, eu não quero isso, não, eu discordo de você e tal. Aí vai vir um homem e fala, vamos ficar na paz, vamos se unir, vamos se tornar um. E é nesse momento que ele vai trazer alguma doutrina, algum ensinamento que condiz com o anticristo, que é contra Jesus, né? Então esse ensinamento que vai unir as pessoas. Porque de face, de valor, ela vai parecer que ela é boa, que ela... Mas para um verdadeiro cristão, ele vai ver que eles invertiram o bem para o mal, né? Nós vamos perceber o quanto isso vai denegrir o nome de Deus. Então, é por isso que, né, você vê várias vezes repetindo que para nós estar acordados, né? Nós estar preparados para que o ladrão venha, né? Então, por isso que, assim, nós falamos sobre esses assuntos, mas é com relação ao anticristo. Porque esse anticristo, ele tá vindo num estágio preparado, montado, para que quando ele vir, comece o show, né? Aí quando começa a pegar fogo, todo mundo vai falar, ué, o que aconteceu? Mas vocês caiu na lábia do inimigo, né? Acho que assim, que essas coisas que ocorrem das pessoas que se apostatam da fé, que não vem acontecendo de agora, de muito tempo atrás, tem que ter uma reação no exato momento dessas ocorrências. Porque se deixar propagar a ideia, muitos vai acatar e vai virar o que você falou, que daqui lá no futuro ninguém vai conseguir bater de frente com essa coisa, porque vai ser maior, igual o fato de a verdade tá virando mentira. Então isso tem que ser, tipo, nós tem que combater isso agora, ou já era para ter combatido lá atrás. Eu acho que já porque era para ter combatido lá atrás. Para alguém tá fazendo isso hoje, é que lá atrás já haviam umas ideias desses tipo de coisa, entendeu? Por exemplo, né, uma coisa que eu ouvi é teologia. Muita gente não gosta, né? Mas teologia é importante porque hoje mas depende da teologia, né, irmão? Porque o que tá havendo hoje são várias teologias. Ninguém sabe mais o que é teologia em si. Sim. Porque o que, assim, só não te cortando, mas já para mim não esquecer, sim, o que está acontecendo hoje é que existe tanta teologia que, no fundo, você não sabe que teologia é. Simplesmente é teologia. Estudar teologia. Vamos estudar. Só que as pessoas estão estudando de tudo. Sim. E o que está acontecendo? A apostasia está entrando dentro da igreja, porque estuda de tudo. Sim. De tudo, tipo assim, de tudo assim, que eu falo assim, não é você pegar um livro e estudar, você ler. Uma pessoa inteligente, o que ele vai dividir? Tipo assim, eu vou estudar isso aqui, mas para mim aprender, para mim combater. Mas o cara, hoje não, eu vou estudar isso aqui para mim saber. Sim. Aí eu sei, mas não quero combater. Aí eu aprendo aquilo ali e vivo aquilo ali. Sim. Tipo, igual, por exemplo, eu estudo vários livros, mas eu sei discernir entre um e o outro. Eu estudo isso aqui porque eu quero saber para mim combater, para mim ter posição quando a pessoa falar isso para mim. Mas não, a maioria hoje não tem discernimento disso, estuda uma teologia e fica com aquilo como se fosse vida prática. Sim.
Não, mas eu concordo. É assim, o problema é que antigamente a igreja não colocava muita sua renda em estudo, Exato. né? Preparando os Exato. discípulos a combater essas heresias, Não né? foi sempre que eu falo, isso que você tá falando é verdade. O culpado é quem? A igreja, Os pastores, seus líderes. sim. Porque não combateu isso no tempo devido. Agora eu vejo a igreja reagindo, mas eu tô com medo que já é tarde demais. Mas escuta, irmão. Você vê a igreja reagindo, eu também vejo. Mas é uma parte dela. A outra já está doutrinada. Sim. A outra já está doutrinada. Cara, pelo a quantidade, né, de igreja que tem, De cristãos. de cristãos, era pra um levante de um apostata, quantas vezes no Brasil, ia ser exterminado pela Exato, quantidade pela quantidade que nós temos. de que nós Sim. Mas não, quando você vê a metade apoia. Nossa, velho. É. O cara, isso mostra o quê? Que o cara não lê Bíblia, velho. Porque assim, Você vai. Você vê desculpa. Você vai ler os comentários, eu falo, meu Isso. Deus, que é isso? Isso, apoiando. eu falo, ó, gente. E ainda glorifica a Deus aí. É. O cara olha o Lula, por exemplo. Não, né? Esse Você vê os comentários cristão falando, graças a Deus o presidente. Eu falei, cara, você não sabe da história. Aí outro dia alguém colocou um post lá, falou assim, graças a Deus, Deus abençoe o presidente Lula. Eu falei, é porque você não leu na Bíblia que ladrão não entra no reino de Deus. Porque se você tivesse lido a Bíblia, você não apoiava um cara desse. Porque não lê. Não lê, velho. Mentirosos. Isso, eu coloquei isso também. Eu falei o ladrão, mas os mentirosos, homossexuais, isso não entra no reino de Deus. Mas- Tá descrito na Bíblia. Eu falo assim. Feiticeiro, né, que eu queria dizer sobre a esposa, né? Mas eu falo assim porque. Gente, Foi boa. pegou a família inteira aí, o feiticeiro. Porque chegou no ponto, cara, que eu nunca imaginei que você. Deixa o seu like Que aí. ficou tenso agora. Nós tá falando sobre o anticristo, gente, e é uns sinais. E existe, é o que nós falamos no vídeo passado, existe pequenos anticristos. Antes de surgir o grande anticristo. Pequenos anticristos. E todo aquele que é contra a igreja, contra a palavra de Deus, contra o ministério cristão, é anticristo. Sim. É bíblico. É Bíblia. É, porque conhece Jesus, sabe quem ele é e fala assim, eu não gosto daquele povo, eu não gosto daquela gente, não sou deles. Então, é contra Jesus. Mas, é só pra terminar, o fato que o povo chegou num ponto de concordar com o aborto, né? Algo que nunca um cristão concordou. É algo novato pra... Tem um monte de cristãos concordando. Sim, é algo novato. Cara, o povo... Tinha uma mulher que morria com o filho dela pra tentar dar vida. E hoje em dia nós tá matando pra dar vida pra mulher. Não, isso, olha só. A inversão de valores. Isso você tá falando, olha pra você ver. Tá, uma criança que seja de estupro. Um exemplo. Tá? É um bebê. Até ele nascer, ele nunca fez nada na vida. Ele é um feto vivo. Porque senão ele já teria morrido. Então ele não nascia vivo, né? Então é fase de crescimento, né? Exato. Que quando ele nasce, quando ele tá na barriga, ele tá em fase de crescimento. Ele tá vivo. Tira o bebê, vamos matar ele. Mata aquela criança. Um ser que não fez nada, não trabalhou, não falou, não prejudicou alguém, não fez nada de mal nessa terra ainda. Certo? Aí nós vamos, um policial mata um bandido. O policial é preso, o policial é sacrificado, tirado da sociedade, pune ele porque ele matou um bandido, porque o bandido sacou uma arma e ia matar ele. Aí
as ONGs, proteção humanas, não sei o que, não sei quantos lá, aparece para defender o bandido porque o policial sacou a arma e matou ele. A defesa do bandido é legal. E do bebê? Qual dos dois vale mais? Aí, a inversão de valores. Você, ao invés de educar aquela criança para ela não se tornar aquilo que o policial teve que fazer, né? Assim, em vez de nós educar aquela criança para se tornar uma pessoa melhor, não. Nós preferimos salvar o bandido, matar uma criança, do que educá-la, sendo que o bandido já está prejudicando. Porque a diferença é, o bandido já tá condenado. É bandido. Nós tá falando é bandido porque é bandido. Não porque ele merece morrer. Ele não merece morrer, é fato. Vamos, né, aliviar o vídeo. É fato, ele não merece morrer. Mas a questão é... Qual que é o valor? Qual que é o valor? Essa é a palavra. Qual que é o valor? Porque, né, a Bíblia prega muito sobre justiça. Justiça. Né? Que vem do justo, ser justo. É justo você matar uma criança inocente e deixar um bandido solto? É justo? Isso é a pergunta. Se a pessoa falar, mas você tá justificando o injusto? Não, jamais. Né? Então? Jamais, né? Não quer dizer nenhum dos dois merece morrer. Isso é fato. Nenhum dos dois merece morrer. Nem o bandido, nem a criança. Mas chegou no ponto que tem bandido que merece morrer. Mata alguém, mata a mulher pra roubar alguma coisa, mata o filho, mata qualquer coisa, merece morrer. Não justifica, né? Não justifica você defender um e matar o outro. Não justifica, não tem como. Né? O que nós... Aí, eu vejo... Tem uma passagem... Na passagem que vocês leu aqui, a gente tá falando demais aqui, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, fala uma coisa muito interessante, que o anticristo vai aparecer. Veja só, no versículo 3 diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Primeiro tem que acontecer a apostasia e logo em seguida ele vai aparecer. No 2 Tessalonicenses 2. Isso. É que você falou 1. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. A apostasia vem primeiro. Então, possivelmente, não muito depois desses dias, pode aparecer o anticristo. Primeiro vem a apostasia e seja. Quer dizer que vai acontecer algo em seguida. Ó, pra você ver. No versículo 10. Não, vou ler em contexto aqui pra não entender. 9. Né, no mesmo capítulo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentira. De mentiras. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Quem que perece? Quem que perece? Qual que é essa injustiça? Engano de injustiça. Ah, isso é injusto. Uhum. Como assim é injusto? Mas é engano. É injusto? Ah, é injusto eu ter que dar vida pra esse filho. Né? Literalmente é isso que você tá falando mesmo. Porque é tipo, o engano de injustiça. É um engano de injustiça. Eles dizem algo que não é. E diz que é injusto aquilo ali. Sim. Tipo, proteção ao bandido do jeito que acontece com o bandido. Tipo, a polícia mata. Ah, isso é injusto. Mas é justo matar uma criança. É a consequência. O cara fez o trem Sim, errado. mas nos últimos tempos, isso vai ser investido. Tipo, o que é valoroso não é mais valoroso. O que é injusto, agora é justo. É inversão de valores. É o que está acontecendo. E a sociedade precisa saber que isso é fato e já está acontecendo nos nossos dias. Tipo, defender sua família não tem mais aquele valor. Não, você não pode fazer mais. Entendeu? Se você proteger sua mulher, seu filho... É errado. Você não pode defender. É isso que está acontecendo.
Nós estamos vivendo uma inversão de valores. Claro, existe uma lei, existe uma proteção social. Isso eu entendo. Mas agora, se ela tá falhando, Mas é tá. meu dever proteger a família. Eu acho que é nosso dever. Mas veja só. A polícia, vamos supor, a polícia está 24 horas nas ruas. Por exemplo, ele não passa 24 horas aqui na porta. Não, ele não tá em todo lugar, todo tempo, né? E qual é o dever de um homem dentro da sua casa? Não é dar tudo dele? Por exemplo, se alguém tentar arrombar a sua casa, quem é o primeiro? É a mulher ou o homem que vai? É o C que tá, Macho. é o C que tá lá. Bom, depende de alguns, né? Você já viu uns que falam assim, que joga a mulher na frente e sai vazado. Você viu? Eu já vi isso. Sério? Sério, o cara joga. Às vezes aquelas pegadinhas, o cara joga a mulher na frente de medo e ele sai correndo e a mulher fica. Até que ela levanta, ele já pegou. Ou não, porque tem um vídeo, é popular, né, hoje na área secular. Tem um cara que joga videogame e tal. Aí tem um cara que é mais extremista, mas ele gosta de fazer essas perguntas mais zoando, né? Falou assim, se um cara vir roubar a tua casa com uma faca, ele vem te atacar, eu vou atacar a sua mulher, você não vai defender ela não? Ele falou, não, eu vou correr, tá com uma faca, eu não tenho nada. Aí todo mundo ficou assim... Aí os comentários falando, não, mas é verdade, pra que você vai se defender ela? Você não tem nada pra se defender? Mas, cara, se você se defender, ela é salva. Se você dá sua vida lá na frente, lá, ela corre e ela se salva. Essa é a importância de se defender. Mas... Pessoas foi na guerra, morreram, porque outras iam sobreviver e deram as continuar. suas vidas para outros. Entendeu? Pra continuar a linhagem, pra continuar aquela nação. Não mudou. Isso que é... Mas isso eu acho que é caráter, né? Sim. Caráter. Caráter. E são poucos que têm esse tipo de caráter. Porque é instinto. Fala, não é nem... Instinto do homem, né? Sim. Mas que instinto é esse que o cara joga a mulher na frente e sai correndo? Mas daí eu acho que já é escolha. Escolha. Eu prefiro a minha vida. É. E vaza. Fácil. Prefiro a minha vida do que a dela. Eu arrumo outra depois. Eu falando, O cara disse, até que a morte nos separe, você vai primeiro. Eu falo pro Ricardo, eu não sei se eu falei pra você, mas a minha esposa me acordou, né? Que minha mãe foi deixar meu irmão lá. E eu tava dormindo e ela acordando, Rodrigo, na porta. E eu levantei igual um zumbi. Eu nem sabia o que era, se fosse bandido, se não fosse. Eu já tava lascado já. Foi lá, abriu a porta e deixou entrar. Deixei entrar, entra aí. Mas Gente, o que nós estamos comentando aqui é só comentários, opiniões nossa, né? Não quer dizer que a gente seja homofóbico ou coisa assim, ou presofóbico, bandidofóbico, tudo que tem fóbico, nós não somos isso. Simplesmente nós estamos comentando a respeito de coisas que nós... Por exemplo, eu tenho o direito de não concordar. Eles têm o direito de concordar se eles quiserem. Cada um tem a sua liberdade. Então, liberdade é tudo. Acho que todo mundo tem o direito de se expressar e, pelo que sabemos, ainda não é crime pensar. Então... Sim. Só pra mudar um pouco, né? As pessoas talvez não sabem. Eu estudei criminologia, né? Um estudo de criminosos na faculdade. E eu vejo também o lado deles. Eu sei que muitos novos, né? Os mais novos, fazem decisões erradas. Né? E Deus é misericordioso. Ele é um Deus de graça. Todo mundo pode mudar, né? E ele dá oportunidade a qualquer um, assassino, estuprador. Infelizmente, para muita gente, nossa, Deus salvar uma pessoa dessa, uma pessoa horrível dessa. Salva. Deus é bom. Né? Não vai dar nossa opinião. Ele é misericordioso. No fim das contas, ele é assim. Nós temos que ser também. Porém, ele é justo. E se a pessoa não mudou, se a pessoa tá matando, se a pessoa... Continua, ela merece morrer. Ela merece morrer. Eu acho que o fim da lei se você tá tirando a vida de alguém... Biblicamente, o preço do pecado é a morte. Sim. Né? Biblicamente, é isso aí.
Tanto pode ser espiritual como físico. Né? Existiu 2 ladrões que foram presos diante de Cristo. Um preferiu a salvação eterna e o outro a morte eterna. Não tirou eles da cruz, né? Não tirou eles da cruz. Mas o problema que eles não foi retirado da cruz foi porque eles não se arrependeram antes. Foi isso que você falou. Sim. Nós vemos uma diferença muito grande de Barrabás. Barrabás teve uma oportunidade antes da morte. E os 2 ladrões não. Eles estavam na cruz já, prontos para ser sacrificados. Então eles não foram livrados da cruz, mas Barrabás foi. Mas esse teria um bom, né, pro anticristo, é uma boa ideia, porque Barrabás foi o inverso, né? Porque ele era um homem mau. E nem o que eles quis dizer? Eles colocou um homem justo na cruz e tirou um homem mau da cruz. Né? E é meio no assunto que nós estamos falando, do anticristo. Que nós vamos colocar alguém que é mau ali. Para vocês. E nós vamos matar alguém que é justo, né? Que é Cristo. Porque Ele vai nós... fazer esquecer Sim. o Cristo, o verdadeiro. Né? E tudo que está sendo feito nos dias de hoje, e eu vou falar algo para vocês, que até mesmo de muitos ministérios, o que está sendo feito é um trabalhar mental para que as pessoas não tenham aquela característica cristã fidedigna ao Senhor. Por isso que às vezes eu sei que tem pessoas cristãs que não concordam comigo, cristãos não, crentes que não concordam comigo, que o que está acontecendo nos últimos dias é uma ideologia total, ideologizando todas as nações, todas as pessoas, para que elas não tenham Cristo como ponto físico de fé. É o que nós estamos tendo dentro das igrejas e fora das igrejas. O mundo está sendo ideologizado para que as pessoas não tenham aquela característica judaica cristã mais. Destruindo leis, destruindo igrejas. Às vezes o pastor erra um negocinho assim, mas a mídia faz aquele negoção. Porque as pessoas ideologizadas, elas são mais fáceis de acreditar numa coisa que é grande do que numa coisa que é pequena. Né? Eles fazem com que algo pequeno seja grande. E isso tira das pessoas a capacidade de raciocínio. Isso tira. Porque se você olha em algo que você confia, como um noticiário, e ela fala, isso tá acontecendo, e você confia nisso, aí, né, eu vi muitas histórias, tipo, eles tirando foto de algo acontecendo, eles tiram uma parte da foto assim, parece algo horrível, mas se você colocar a foto inteira, não parece aquilo. Em contexto, não era aquilo. Na verdade, mesmo, não era aquilo tudo. E pra você ver, tem que ter alguém ali pensando naquilo. A ideologia do mal, né? O mal de tirar aquilo e falar, eu vou implantar isso para as pessoas odiar aquele povo, odiar aquela gente, ter ódio, querer implantar suas ideias, suas ideologias porque vocês acham que é melhor que elas, né? Porque eu vejo isso muito. Veja uma coisa, vamos pro filme. O filme romântico, por exemplo. O cara... Fala do romântico não, se a Erika ver isso daqui, ela vai grilar comigo. Falar, ela gosta de filme romântico? Ela gosta do filme romântico. Mas ela vai odiar nós, então. O filme romântico é uma das coisas mais idiotizadas usada para idiotizar o ser humano. Fazer o ser humano ficar emotivo e fraco. Às vezes eles colocam sensacionalismo para que a pessoa seja motivada a chorar, a ter uma sensação que ela não tinha antes. Por exemplo, ser mais relativo em questão do amor, né? Ser mais fraco em questão de pensar sobre certas decisões, dando empoderamento maior ao feminino do que ao homem. O homem que não presta é mais valorizado. A mulher que não presta também é valorizada, mas o certinho é ruim. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado até nos filmes que a gente assiste.
Aí a gente fala assim, mas por que que a nossa geração está desse jeito? Mas a nossa geração é a que mais assiste filme, velho. É o que mais fica em cima dos filmes. Fica um dia inteiro no domingo assistindo filme. Pra você ver, né? Tem um filme chamado 50 Shades of Grey. Não sei se vocês já ouviram. Nunca vi. Nunca ouviu? Nunca vi. Eu lembro que eu tava na escola, num ônibus, e eu vi uma menina lendo aquele livro. Uma menina tinha... É um livro? Livro. É um livro, primeiro eles fez um Tornou-se filme, né? filme. Ela tinha uns 16 anos naquela... Não, uns 15 anos naquela época. Um livro totalmente sexual. É sobre um homem que... É o que mais tem hoje, né? Sim. É o que mais tem. Não, mas o estilo do filme mostra os valores, né? O homem, ele faz o contrato com a mulher para ter uma relação, né, sexual, praticamente, com ela. E, tipo, ela assinou um contrato e vice-versa, né? É um contrato... o cara é rico, tem dinheiro, tem tudo... E, né, psicopata. Pra mim, ele é um psicopata. Mas, tipo, vendo uma menina de 15 anos lendo aquilo lá, na mente dela, ela vai falar, o foco meu é ter um homem daquele jeito. Que tem dinheiro, riqueza, né, um homem bonito. E eu penso, né, o que Deus quer de homens, realmente? Que homens sejam homens honestos, justos, mas de caráter, né? a maioria... não sei se vocês sabem disso. Qual é o tempo da inocência? Que a pessoa deixa de ser inocente. Qual é a idade? Que ela já começa a praticar coisa errada, fazer, pensar, agir. Eu acho pré-adolescência, hein? Eles falam que hoje a lei é para 12 anos. Pré-adolescência. Isso. Então, de 12 anos para baixo, já diz que é inocente. Mas de 12 anos para cima, ela tem raciocínio para poder fazer aquilo que ela quer. E é fato. Com 12 anos, você já tem decisões. Eu quero ou não quero. Então, você já tem raciocínio para poder decidir aquilo que você quer. Você pode não ter feito aquilo antes. Pode ser a sua primeira vez, mas você decide. Eu vou ou não vou fazer. É injusto você colocar sobre uma pessoa algo que ela manipulou a outra. Talvez, por exemplo, uma pessoa de 12 anos, 13 anos, ela possa não ter feito aquilo, mas ela decide fazer aquilo. Entende o que eu quero dizer? Tipo, pode ser a primeira vez que uma pessoa de 12 anos, tanto homem como mulher, vai fazer sexo. 12 anos, 13 anos. Pode ser a primeira vez. Mas ela tem a vontade de fazer aquilo. Então, é uma predisposição. Ela tem a vontade, ela nunca fez, não tem a experiência para fazer, mas ela vai fazer porque ela decidiu. Porque todos nós passamos a fase que temos, né, Exatamente. Desejos sexuais. Floridos, né? Floridos. Porque é natural. É do ser humano. Né? Até nos animais. E no tempo antigo, né? Depois da puberdade, depois do sangramento da mulher, que ela tá pronta pra ir caçar um marido, quando que né? começa? Hã? E quando que começa? 12, 13 anos por aí. Às vezes até menos. Sim. Né? E, assim, em certas... Mas eu tô dizendo isso, mas assim, porque é injusto, por exemplo, quando você disse sobre essa moça, é injusto você jogar a responsabilidade para uma pessoa e olhando essa pessoa, porque ela pegou o livro, ela leu o livro, Sim. ela decidiu fazer aquilo ali. Sim. Aí você tira a responsabilidade dela e fala assim, o autor que escreveu que é culpado. Não, quem pegou o livro foi ela. Não, eu concordo, mas assim, eu acho que o autor é o mal. Entendeu? Não, sim, ele é o mal, mas nós temos decisões. Sim, sim. Entendeu? Por exemplo, todas as pessoas... você vai dizer pra mim que quando o anticristo... Perdão aí, deu um erro aqui na tecnologia, mas estamos de volta aí. Mas o irmão Maninho tava falando sobre a inocência. Então, a inocência, ela é relativa, né? Ela não dá pra poder você jogar só para um lado, porque os dois lados têm erros. Os dois lados, né?
Não é porque você não tem experiência que você não decidiu fazer, né? Então, a gente tem que saber, entender a mente das pessoas, porque todos nós temos decisões. E as nossas decisões influenciam, sim, no amanhã da nossa própria vida, né? Sim. Então, só para nós finalizar esses episódios sobre o anticristo, vocês acham, né, que nesse cenário que o anticristo está vindo, vocês acham que muita gente vai cair nessa? É o que eu estava querendo dizer. Que isso que está acontecendo, essas ideologias, essas decisões, muitas pessoas vão cair nas mãos do anticristo. Por quê? Porque elas estão ideologizadas e o mundo está correndo para isso. Todas as leis, todos os pensamentos estão no mesmo sentido. É para isso que o anticristo está vindo. Por isso que eles vão adorar a besta. Os valores já vai estar tão virado, distorcido, né? Já está, né? que Já vai está. ser normal. Já vai está ser- distorcido. Eu acho que as pessoas vão esquecer que, né, a maioria das leis foi começada pela ideologia cristã judeia, né? Até os muçulmanos, querendo ou não, mesmo que agora é meio diferente, eles pegaram muitas das ideias dos judeus, né? Então, até isso. Mas esse é o cenário, né, gente? Que nós estamos vivendo. Que a Bíblia claramente fala, né? E não tem como escapar, né? É inevitável o que está vindo. É inevitável. O mundo vai para essa direção e é bíblico. A Bíblia diz que nada nessa terra não vai acontecer. Tudo. A única coisa que não vai passar, tudo passa. De menos as escrituras. De menos a palavra do Senhor. E tudo que o Senhor disse vai acontecer. Então não tem como fugir disso. Não tem como. É bíblico e vai acontecer. E vai permanecer. Sim. Alguns comentários finais aí sobre esse tema aí? O anticristo. O anticristo, ele está por vir, né? Ele está para acontecer. E a gente fez bastante comentários aqui. Não, como eu disse antes, não é homofobia, não é nada disso. Simplesmente é que a gente tem pensamentos e a gente raciocina. A gente não concorda e acabou. Cada um tem seu pensamento. Sim. Né? Então a gente respeita, a gente tem pessoas, a gente conhece pessoas que têm pensamentos diferentes, a gente respeita elas. E assim também nós gostamos que sejamos respeitados também com as nossas opiniões, né? Eu só queria deixar claro que o anticristo, ele é muito real, ele está infiltrado. Tá infiltrado. Em tudo. Em ensinamentos de escola, na política, Na dentro da igreja. Poderia ter colocado a igreja em primeiro lugar, porque a gente gosta mais de falar da igreja, né? Mas ele está infiltrado em tudo. Então, que a gente possa continuar pensando, para que no momento que a gente chegar à frente assim, ver algo, que a gente venha estar preparado para combater, dentro da Bíblia. Ou não combater, mas pelo menos guiar quem você ama e ensinar a nova geração. Eu acho que No fundo, nós não sabemos quanto tempo temos mais, Sim. né? Ainda. A igreja não sabe, ninguém sabe ainda quanto tempo nós temos. Nós não sabemos. Então é um pouco improvável da gente falar, vai ser tal mês, vai ser tal ano, vai ser tal dia. Não, é impossível. Então que a gente fique preparado, que as coisas estão acontecendo muito rápido. Qualquer um aí pode ver aí que Elon Musk, por exemplo, falou que dentro de 6 meses o chip vai estar pronto. Dentro de 6 meses, meu Deus, está muito perto. Sim. Muito perto. Eu queria só deixar uma passagem de esperança, né? Porque o anticristo traz Aflição, né? aflição, destruição, mas uma passagem de esperança eu dou em 1 Coríntios 15, 57, que diz: graças a Deus
que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Né? Amém. Então, esse podcast não é vão, nossas orações, nossas petições não é em vão, e que chegando a hora certa receberemos a nossa salvação. E Eu acho que é mais importante até do que galardão, né? sim, Ser salvo. ser salvo. Ser salvo. É. Primeira salvação. Do que a justiça vai ser feita, né, a salvação é algo incrível, porque a justiça de Deus, eu sempre esqueço essa passagem, mas Paulo fala, né, que quão tremendo é estar na mão de um Deus Irado. Então, né, salvação é maravilhoso. Mas é isso, gente. Eu acho que, né, foi um bom nós falar Tipo sobre assim, esse papo. ele também fala, né, que você tem que temer a Deus. Você tem que temer quem pode matar a sua alma. Sim. Não temer Corpo a e esse também a alma, anticristo né? aí. Então, nós não precisa temer, a gente tem que estar Firmados. naquele que pode matar não só quanto o corpo, mas também a alma. Porque o inimigo sabe, o tempo dele é pouco. Então ele vai aproveitar o tanto que ele tem para fazer a destruição maior que ele pode. E nós só temos que colocar nossa fé em Jesus Cristo, né? Porque ele já terminou a sua obra. Isso aí. Mas é isso, galera. Obrigado, os irmãos, por Muito Deus obrigado abençoe. falar por esse esse momento. papo legal e que, né, vocês aí em casa possam continuar pensando conosco sobre É esse isso aí. assunto. E tamo junto, né? Tamo junto. Deixa o seu like aí, Valeu. se inscreve e tamo junto. Ative as notificações. É nóis. Pai do Senhor.